Sejam bem-vindos ao curso Latim em Libras. Nesta lição, estudaremos a terceira declinação. Lembrando que na lição anterior, já introduzimos a terceira declinação e estudamos os substantivos masculinos e também femininos. Nesta lição, estudaremos os substantivos neutros. Lembrando que também pertence à terceira declinação adjetivos masculinos, femininos e neutros de segunda classe, mas estes estudaremos numa lição vindoura. Você deve estar lembrado que na lição anterior, quando estudamos os substantivos masculinos e femininos pertencentes à terceira declinação, informamos que estes substantivos são aqueles que têm os temas em i e o seu genitivo singular tem por desinência is. Esta mesma regra se aplica aos substantivos neutros. Naquela ocasião, também informamos que os substantivos masculinos e femininos estavam divididos em dois tipos. O primeiro tipo, chamado de temas inconsoantes ou imparisilábicos, e fornecemos um exemplo, identificando o nominativo lex e o genitivo legis, exatamente a desinência is, identificando esta palavra como pertencente à terceira declinação. A palavra lex, legis, significa lei. O segundo tipo são os temas em i, também chamados de parisilábicos, e fornecemos como exemplo a palavra kiwis, identificando o nominativo e o genitivo, esta palavra que significa cidadão, e a desinência is do genitivo singular, identificando esta palavra como pertencente à terceira declinação. Naquela ocasião, informamos que a única diferença em termos de desinência entre os imparisilábicos e os parisilábicos residia-se no genitivo plural. No caso, uma palavra imparisilábica, o seu genitivo tem a desinência enquanto uma palavra parisilábica tinha por desinência ium. Bem, também os substantivos neutros estão divididos em dois tipos, temas inconsoantes ou imparisilábicos e temas em ii ou parisilábicos. Mas nós teremos uma mudança mais radical em termos de diferenças de desinência. Vamos enunciar então uma palavra, vamos ver, aliás, a declinação de um substantivo neutro imparisilábico. É o caso da palavra os no nominativo, oris no genitivo, exatamente o is, identificando este substantivo neutro como pertencente à terceira declinação. Esta palavra significa boca. E vamos identificar uma palavra parisilábica. É o caso do substantivo neutro tribunal, tribunalis, identificando aqui o nominativo e também o seu genitivo com a desinência em is, identificando o substantivo como pertencente à terceira declinação. Agora vamos observar uma alteração em termos de desinências em vários casos. No caso do nominativo, o vocativo e o acusativo imparisilábico, nós temos por desinência a letra A. Ao passo que nos parisilábicos nós temos ia para os mesmos casos, nominativo, vocativo e acusativo. Também o genitivo plural, o imparisilábico, nós temos a desinência enquanto que o parisilábico ium. E por último, no singular, nós temos uma alteração na desinência do ablativo. O imparisilábico se faz em e o parisilábico em i. Vamos conhecer o primeiro tipo da terceira declinação, chamados de temas inconsoantes ou imparisilábicos. Os temas inconsoantes são chamados imparisilábicos porque possuem número desigual de sílabas no nominativo e genitivo singulares. Os imparisilábicos se dividem em dois tipos. O primeiro tipo são sigmáticos, como é o caso da palavra vulnus, vulneris, que significa ferida. Ele é considerado um sigmático porque o nominativo
termina com som de sigma, que pode ser uma letra S, uma letra X, por exemplo. O segundo tipo são os assigmáticos, como, por exemplo, a palavra caput, capitis, que significa cabeça. Neste caso, é assigmático, porque o nominativo não termina com som de sigma. Neste caso, nós temos um T, não temos nenhum som de S. Bem, até aqui, nós não temos nenhuma diferença em relação ao que vimos na lição anterior, no caso dos imparisilábicos. E você pode estar perguntando, como é que eu vou identificar se esse substantivo é masculino, feminino ou neutro? É preciso estar atento à informação que o dicionário nos diz. Neste caso, o dicionário informa também o gênero da palavra. Vulnus vulneris, logo na sequência nós temos um N, que significa neutro. No caso do caput, também. É preciso estar atento que cada dicionário tem um conjunto de siglas que identificam estes gêneros e estas classes de palavras. Vamos conhecer agora o segundo tipo, chamado de temas em II ou parisilábicos. Os temas em II são chamados parisilábicos porque possuem número de sílabas igual no nominativo e genitivo singulares. Também, os parisilábicos se dividem em dois tipos. O primeiro tipo são os parisilábicos propriamente ditos, como é o caso da palavra mare, maris, significa mar. O segundo tipo são os falsos imparisilábicos, que inclusive enunciei no início desta lição. A palavra tribunal, tribunalis, é um falso imparisilábico. Mas, neste caso, nós vamos dar outro exemplo. É o caso da palavra animal, animalis, significa animal. Vamos conhecer as desinências dos substantivos neutros da terceira declinação. No caso dos imparisilábicos, temos este conjunto de desinências. No caso dos parisilábicos, um conjunto de desinências bastante diferentes e que já identificamos no começo desta lição as diferenças. Mas vamos observar alguns detalhes muito importantes para entendermos os substantivos neutros da terceira declinação. Em primeiro lugar, se observarmos a primeira coluna dos imparisilábicos, perceberemos que o nominativo, o vocativo e o acusativo não possuem desinência. E a mesma coisa acontece com os parisilábicos. Não há nenhuma desinência identificada. Isto acontece porque, em verdade, os substantivos neutros da terceira declinação não possuem desinências nestes casos. O que nós temos aí, e muitos manuais deixam claro, são terminações. E essas terminações são muito variadas. Mas há uma diferença básica em relação aos substantivos masculinos e femininos, por exemplo. É que aqui, neste caso, dos substantivos neutros, a mesma terminação do nominativo será usada no vocativo e também no acusativo. Se lembrarem bem da segunda declinação, vão se lembrar que os substantivos neutros eles repetem a mesma desinência no nominativo, vocativo e acusativo singular e também no plural. Observe que o nominativo, vocativo e acusativo do imparisilábico é sempre A, ao passo que do parisilábico, IA. Bem, a outra diferença que nós percebemos entre as desinências também está no genitivo plural, um para o imparisilábico e um para o parisilábico. E, por fim, no ablativo singular, e para o imparisilábico e para o parisilábico. Basicamente, as únicas desinências que se repetem é o genitivo e o dativo singular e também o dativo e ablativo plural. São as únicas que se repetem nos parisilábicos e imparisilábicos. Vamos declinar substantivos neutros imparisilábicos. Um dos seus tipos são os assigmáticos, como é o caso de caput, capitis, significa cabeça, assim declinado. Note que o nominativo singular termina em T. Logo, não temos aqui nenhum som de sigma, nenhum som
de S. Por isso, essa palavra é chamada assigmática. O outro tipo são os sigmáticos, como, por exemplo, a palavra vulnus, vulneris, assim declinada. O nominativo, desta vez, termina com S. Logo, tem som de sigma, por isso é sigmática. Cabe agora algumas informações acerca das terminações e desinências. Observe aqui nos assigmáticos que, no singular, o nominativo, o vocativo e o acusativo possuem a mesma terminação. E essa terminação se diferencia do sigmático. Isso acontece porque, nestes casos aqui, nós não temos desinências, apenas terminações. Se vocês observarem os outros casos, eles vão se repetir. Note-se, por exemplo, no plural destes mesmos casos. Todos eles terminam em A, seja assigmático ou sigmático. E vou dar mais um exemplo. Observe, por exemplo, o genitivo singular terminado em is, no assigmático e também no sigmático, e o genitivo plural, terminado em em ambos os casos. E o mesmo vai acontecer com os outros casos, e para dativo e ablativo, no assigmático, e para sigmático também, repetindo depois as mesmas desinências para o plural de ambos os casos. Vamos declinar substantivos neutros parisilábicos. O primeiro tipo destes substantivos são os parisilábicos propriamente ditos, como é o caso de mare, mares, significa mar, assim declinado. Note que o nominativo singular possui a mesma quantidade de sílabas que o genitivo singular, por isso é chamado de parisilábico. O segundo tipo de parisilábicos são chamados de falsos imparisilábicos, como é o caso de animal, animalis, significa animal. Assim declinado, note que a quantidade de sílabas no nominativo singular é diferente da quantidade de sílabas no genitivo singular. Por isso, é um imparisilábico. Mas como esta palavra não se declina como os outros imparisilábicos, e sim como os parisilábicos, então ela é chamada de falso imparisilábico. Note que as desinências são iguais. Se pegarmos, por exemplo, o nominativo, o vocativo e o acusativo plural, terminam em ia, tanto nos parisilábicos quanto nos falsos imparisilábicos. A única diferença que notaremos mesmo será no singular, destes mesmos casos, nominativo, vocativo e acusativo. Mas é porque aqui, neste caso, nós não temos desinências, e sim terminações, e elas podem variar, como já informamos anteriormente. De resto, em cada caso teremos as mesmas desinências, como podem observar na tela. Vamos observar o uso de um substantivo neutro na frase. Selecionei para esta ocasião o substantivo flumen, que significa rio. À medida que passarmos por todos os casos, compare as formas do singular e do plural. Vamos ver o primeiro caso, o nominativo singular flumen. Flumen laetum est. Este nominativo flumen é traduzido, portanto, como sujeito singular em português. O rio está cheio. A forma do plural para flumen será flumina. A frase flumina laeta sunt. Flumina está no plural, portanto, o sujeito em português também fica no plural. Os rios estão cheios. O outro caso é o vocativo, que quase sempre se escreve da mesma forma do nominativo. Flumen. Flumen laetum es. Observe que este vocativo está no singular, portanto, ó rio, es cheio. Ó rio está em vocativo singular em português. O que identifica a diferença de um vocativo e um nominativo é sempre o verbo, porque o verbo est, ele denota que flumen é um sujeito, ao passo que o verbo es, segunda pessoa do singular ou segunda pessoa do plural, como veremos na próxima frase, eles denotam que a palavra que aparece aí, no caso flumen,
é um vocativo, ou seja, é um chamamento. Observe a diferença da primeira frase com esta terceira. É diferente quando eu digo o rio está cheio. Eu estou dizendo que o rio está cheio. Ao contrário da outra frase, quando eu digo ó rio, és cheio, porque neste caso eu estou falando diretamente com o rio para dizer que ele está cheio. Vamos ao vocativo plural flumina. Neste caso, nós temos flumina estis laita. O vocativo plural, ó rios, vocativo plural em português, sois cheios. Vamos ao caso acusativo, flumen, que neste caso dos substantivos neutros se escreve sempre da mesma forma que o nominativo e o vocativo. Lembrando que estes três casos aqui não têm desinências, e sim uma terminação. E estas terminações são muito variadas, por isso que estes casos não se repetem como nos outros casos em que tem desinências, e as desinências são sempre as mesmas para um determinado grupo de palavras. Então vamos ao acusativo, flumen, amamos. Flumen, acusativo singular, portanto traduzido também como objeto direto singular, amamos o rio. A forma do plural é flumina. Flumina, amamos. Flumina, acusativo plural, portanto, os rios, amamos os rios, objeto direto, plural. O outro caso é o genitivo, fluminis, no singular. Aurea domus fluminis, a casa dourada do rio. Portanto, este genitivo singular está traduzido como adjunto adnominal restritivo no singular. A forma do plural é fluminum. Aurea domus fluminum. Observe que aurea domus é o sujeito da oração, ele permanece sempre no singular. O que mudou mesmo é o genitivo. A primeira forma, flumis, está no singular, portanto, está traduzido em português no singular. Adjunto adnominal restritivo do rio. E fluminum, como está em genitivo plural, então está traduzido como adjunto adnominal restritivo também no plural, a casa dourada dos rios. Vamos ao dativo, flumini, que é, no caso, um singular. Poeta rosam flumini dati. O poeta dá rosa ao rio. Flumini é um dativo singular, portanto, ao rio um objeto indireto, também no singular. A forma no plural será fluminibus. Então, a frase fica poeta rosam fluminibus dati. Observe que o sujeito da oração, poeta, continua no singular. O acusativo também continuou no singular, rosam. Ao passo que o dativo ele modificou. Flumini está no singular e fluminibus está no plural. Então, portanto, o primeiro é o objeto indireto no singular e o segundo, objeto indireto plural. Vamos ao ablativo, flumini. Poetae in flumine sunt. Os poetas estão no rio. Flumine é um ablativo singular, portanto, no rio está como adjunto adverbial singular. E a última forma, o ablativo plural, é fluminibus. Neste caso, poetae in fluminibus sunt. Esta forma do plural está traduzida, então, em português. Os poetas estão nos rios, adjunto adverbial plural. Este foi mais um vídeo do projeto Latim Libras, ministrado pelo professor Weberson Fernandes Grisosti, interpretado por Antoniele Andrade da Silva, editado por Carlos Eduardo da Silva Sichan e coorientado pela professora de Libras Adriana Souza.
Convidamos vocês a visitarem a nossa página latinitatis.com, a nos enviar alguma mensagem, caso tenha alguma dúvida sobre o projeto Latim em Libras, que é um projeto de extensão financiado pela PROEX na Universidade do Estado do Amazonas e desenvolvido no Centro de Estudos Superiores de Parintins.